Quem quer que tenha sido o pai da doença, a mãe foi sempre uma alimentação deficiente. Este é um provérbio chinês. Na verdade, o pai desconhecido são as nossas emoções, os nossos pensamentos ou um histórico genético que nem sempre é levado em consideração quando tratamos um sintoma. Estamos irrequietos, ansiosos, compulsivos, com dificuldade de concentração, perda de memória, enxaquecas, alergias, viroses e por aí vai. Será que precisamos ser candidatos a ter um câncer no futuro ou já estamos alimentando um? A previsão da Organização Mundial da Saúde é que nos próximos 10 anos o câncer será a doença número 1 do planeta. O especialista inglês, o Dr. Richard Doll, já admite que 60% dos cânceres estão relacionados à dieta. A inteligência humana tem sido utilizada para criar máquinas maravilhosas, foguetes, criar a vida, ou melhor, recriar a vida. Por que não utilizar essa inteligência para redescobrirmos novas ou antigas maneiras de prolongar a nossa saúde e a nossa longevidade? Faça do teu alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. A profecia do sábio pai da medicina está se cumprindo. Muitas doenças ou mesmo sintomas podem ser evitados e tratados pelos métodos naturais, ou melhor, pelos esquecidos métodos naturais. E este é o objetivo do programa Naturalmente Saudável: caminhar com você, passo a passo, na busca de um novo estilo de vida, pleno de alegria, paz e harmonia. Bem, nós vamos falar agora com o Dr. Alberto Gonzalez, que é gastroenterologista e está com uma oficina de alimentos funcionais. Dr. Alberto, quais são os tipos de alimentos que existem? Existe uma classificação que foge um pouco daquele tipo de classificação bioquímica dos alimentos. É uma classificação energética dos alimentos e que foi desenvolvida pelo Dr. Skeseley após análise de 123 mil pacientes no México. Ele, nessa classificação, define como biogênicos os alimentos que geram a vida. E esses são os brotos, são as sementes em germinação. Quando nós nos alimentamos desses alimentos, nós aumentamos também a vida no nosso organismo. Eles são as sementes germinadas, são os brotos e os alimentos que estão in natura, podemos assim dizer. Numa classificação logo abaixo, vem os alimentos bioativos. Os alimentos bioativos têm também uma grande atividade, são as frutas, são as verduras, são todos os alimentos crus, os alimentos vivos que nós assim chamamos. Depois nós partimos para uma classificação um pouco mais inferior, que são os alimentos bioestáticos e os alimentos biocidas. Os bioestáticos, eles não fazem muita coisa por nós, também não chegam a causar um grande dano. Já os biocidas, esses sim, esses alimentos são destruidores da vida. São liderados pelo açúcar, que é o grande mal que nós temos presente hoje na nossa sociedade, e vários outros alimentos que contêm uma série de conservantes químicos, alimentos que foram irradiados, alimentos que foram processados, alimentos que foram transformados pela mão humana. Bem, o que nos interessa são os alimentos biogênicos e os alimentos bioativos. E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos ver na prática, doutor Alberto, como é que nós podemos utilizar esses alimentos. Suco de luz do sol. E vamos fazer o suco de luz do sol. A fé sem obras não tem sentido. Então vamos à prática, que é realmente o que interessa. Quer dizer, que interessa também, né? Porque o conhecimento é o primeiro pilar. Sem o sagrado conhecimento nós não podemos caminhar. Então o doutor Alberto vai nos mostrar agora como é que nós podemos germinar os grãos e depois vamos fazer o suco de luz do sol. Imagine liquidificar os raios solares, não é fantástico? E por falar em prática, lugar de médico também é na cozinha. Então eu vou te dar um presente. E nós vamos agora ao primeiro passo para germinarmos os grãos. Qual é o primeiro passo, doutor Alberto? Os grãos estão guardados dentro de um vidro e a gente vai tirar uma medida desses grãos. Nós vamos colocar um pouquinho deles numa cumbuquinha que nós possamos compreender como a nossa medida. Isso aqui serve para 2 pessoas para fazer um belo suco. E nós botamos dentro de uma tigela.
Uma tigela de pirex, uma tigela de vidro, podemos dar preferência. E depois disso nós fazemos o gesto simples, bíblico, antigo, milenar, de pôr a semente para germinar. O tempo que a semente ficar dentro d'água é o tempo suficiente para que ela desperte, para que todas as energias que estavam presas nela entrem em processo de explosão, de germinação. Normalmente esse período são 12 horas, são 8 horas, não é? 8 horas, o tempo que a gente vai dormir, a semente acorda. No dia seguinte, nós pegamos essa semente que estava dentro d'água e nós simplesmente tiramos a água e deixamos ela em uma peneirinha como essa. E como essa peneirinha cabe direitinho dentro desse pirex, ele pode ficar sobre uma superfície da cozinha. E fica destampado assim? Não? Destampado. Pegando ar. Então os ingredientes é água e ar. Água e ar. Isso. Como Jesus Cristo dizia, deixai que os anjos da água abençoem vossas sementes. Depois, deixai que os anjos do ar abençoem essas sementes. E quanto tempo depois ela começa a colocar o narizinho para fora, isto é, a germinar? Está aqui nesse momento. A partir do dia seguinte, o narizinho dela, o ponto de germinação começa a acontecer. Nós temos aqui, ela até já está um pouco germinada demais. Essa aqui já tem 1 dia e meio de germinação. Tá? Então essa semente está no ponto para a gente fazer um belo suco de luz do sol. A luz do sol que está presa dentro, armazenada dentro das células vivas dessa semente. Todas as sementes podem ser germinadas? Olha, eu já calculei, na minha casa entra ao redor de 36 sementes diferentes. Quais são as mais comuns? Olha, as mais comuns são o trigo, como cereal, várias leguminosas, o grão de bico, as lentilhas, o amendoim. O girassol, que é maravilhoso. O girassol é uma semente, a gente deve dar muito valor às sementes. A linhaça é uma semente, o alpiste, que os passarinhos tanto gostam, também é uma semente. E as sementes têm óleos essenciais importantíssimos para a nossa função cerebral. Isso, e também para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Bem, doutor Alberto, quais são os ingredientes essenciais para o suco? Bom, primeiro a gente tem que gerar a água do suco. A água do suco vai sair do pepino e da maçã. A semente germinada, que a gente já falou, e as verduras orgânicas, que são a parte principal desse suco, eu vou explicar por quê. E isso aqui é o quê? Isso são alguns temperos, e principalmente aqui o inhame, uma raiz, a curcuma e o gengibre, que dão sabor. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente picotar a maçã. A maçã já foi cortada. Aqui como demonstração eu tenho uma maçã inteira. Então a gente corta a maçã e retira a semente e um pouquinho do que está aqui na ponta. É importante comprar maçãs de procedência garantida para que elas não contenham fungos. Então nós picotamos essa maçã e colocamos ela dentro do liquidificador. Imediatamente a gente vai usar o liquidificador em velocidade lenta. Como nós podemos ver, não há necessidade de colocar água. Nós estamos extraindo o líquido que mora dentro das frutas e dos legumes. E agora nós vamos ao próximo passo. O próximo passo é adicionar para o nosso suco as verduras orgânicas. Agora nós vamos tirar o leite da mamãe natureza, não é? E o doutor Alberto vai nos mostrar qual é o próximo passo. Nós vamos usar uma telinha muito simples que qualquer um pode fazer em casa. Tem um pequeno elástico para dar um pouco de flexibilidade. E a gente veste qualquer vidro ou uma bacia. Pode virar, Eunice.